E aí, tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao meu canal. E se você ainda não faz parte dele, inscreva-se já, ative as notificações. E hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é o giz pastel. O giz pastel é uma das primeiras técnicas de pintura que eu aprendi na minha vida. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história para quem não me conhece. O meu nome é Jussiele Vasconcelos. Eu sou artista plástica e professora de arte das redes estadual e municipal do Rio de Janeiro. Bom, eu sempre gostei de pintar, eu sempre gostei de desenhar desde criança. E eu, com 12 anos de idade, eu fui ter aulas de desenho artístico com uma artista plástica da minha cidade que se chama Gladys Reveillot. O trabalho dela é incrível e ela trabalhava muito bem com técnicas secas e com a aquarela. O que eu chamo de técnicas secas? Lápis de cor, o giz pastel oleoso, o giz pastel seco, caneta nanquim, o desenho a grafite, todos esses que eu falei aqui agora são técnicas secas. Bom, então com 12, 13 anos eu comecei a ter contato com esse tipo de material que é o giz pastel. E eu gostei muito, porque ele é um material versátil, dava para eu transportar para todos os lugares, dava até para levar para a escola e pintar no horário do recreio, dava para eu levar para a loja do meu pai nessa época que eu tinha 12 anos, o meu pai tinha uma lojinha, então às vezes eu me debruçava sobre o freezer e pintava, né? E então era um material que eu comecei a trabalhar com ele com essa idade, com 12, 13 anos, e não parei mais. Então ele tem algumas peculiaridades, tem algumas particularidades. Não é um material muito fácil de aprender, então a maioria das pessoas no início já desiste porque começa a achar difícil, começa a achar o trabalho feio. No início parece aquele giz escolar. E quando a pessoa não sabe fazer as misturas, aprofundar a técnica, ela acaba deixando tudo para lá. E aí eu vim trazer um pouquinho aqui para vocês dessa história e vim mostrar também a minha pasta da época que eu fazia o curso. Depois, quando eu voltei para o curso, quando eu tinha 18 para 19 anos, e o meu trabalho como ele está agora, uma fase mais madura. Eu tento buscar o meu estilo próprio, então vocês vão acompanhar aí em seguida essa pastinha que eu vou apresentar para vocês. Então, esse aqui é o meu primeiro trabalho com giz pastel oleoso. Eu tinha apenas 13 anos, 12 para 13 anos nessa época, e foi o meu primeiro contato com o giz pastel. Então vocês veem que é uma pintura bem simples, é um peixinho. E eu não acrescentei muitas camadas nessa pintura. Ela tá com as cores bem básicas. Então eu coloquei um amarelo limão, vamos dizer um verde limão. E vim com um verdinho, tentando fazer algum tipo de mistura. Coloquei um verde ali com um azul. Aqui também acrescentei um azul com verde. Mas eu não tinha muito essas noções de mistura no giz pastel oleoso. E o fundo eu fiz completamente com um azul clarinho, não tem nenhuma mistura, não tem um degradê, ele tá bem simples. Aqui eu não tinha técnica, né? Eu até tinha começado a estudar com a professora, mas eu não sabia a técnica. Então é um desenho bem básico. Esse próximo desenho também a gente vê que está no início. Aqui também não há grandes misturas, grandes camadas. Aqui eu coloquei somente o marrom puro. Não tem aqui, vamos dizer, uma sombra bem marcada, mesclando um tom bem mais escuro, ou um marrom quase puxando para o preto, ou o próprio preto, para dar essa profundidade do barril. Aqui eu já tô até conseguindo um meio tom. Eu sei que aqui é uma área mais escura, usei um marrom, usei um ocre para o meio tom e um laranja para o tom mais claro. Mas ainda assim eu não tenho essa complexidade de misturas. A gente ainda vê muito o riscado do próprio giz e vê muito o fundo texturizado do papel.
No caso, todos esses papéis aqui são papel Canson 200 gramas. A laranja começa a ter um pouquinho de volume, eu começo a brincar com o amarelo e o vermelho, mas mesmo assim ela ainda não tá uma maçã 3D, né? Ela não se destaca desse fundo do barril. Essa faca, ela é quase invisível em cima dessa tábua. Então, a gente vê aqui um desenho ainda, uma pintura muito primitiva. Esse próximo trabalho, ele já tem um pouco mais, ele já fica um pouco mais interessante. Aqui eu tento colocar umas áreas de sombra, marcando com um preto para definir o que é a berinjela, o que é a cenoura. Lá atrás eu também fiz um riscado com um preto para destacar a berinjela da cebola. A mesma coisa eu fiz aqui com o tomate e com os cogumelos. Mas mesmo assim, ó, aqui eu ainda tinha 12 para 13 anos, eu não tinha ainda o aprofundamento da técnica, das misturas corretas. As cores ainda são muito básicas, a cenoura ainda é muito laranja, não tem ali uma brincadeira dos tons verde com o amarelo, igual a gente encontra na natureza. Esse trabalho ele já está bem mais evoluído e ele também é da mesma época. Só que aqui eu tive acompanhamento da professora no curso e ela ia me dizendo aonde estavam as áreas de sombra, como marcar mais à mão para fazer as misturas com o giz pastel. Aqui você vê que o bule ele é branco, né? Toda peça branca, quando a gente vai pintar, as áreas de sombra dela ou são acinzentadas ou são azuladas. Aqui ela já me ensinou a misturar o azul com o cinza para dar esse tom das sombras, a xícara. Então a gente vê que diferente desse trabalho aqui, esse aqui ele é mais interessante por causa das misturas, né? Mas a gente já nota uma evolução. Esse também já tem uma melhor mistura aqui desse objeto. As uvas nem tanto, as uvas elas ainda são muito primitivas, olha, né? Eu tentei colocar os pontos de luz, deixar os branquinhos, mas ela ainda ficou um pouco confusa essa uva. Hoje eu já usaria outros tons para colocar profundidade nessas sombras aqui. E marcar bem esse cacho de uvas. O chão ele já não tá sombreado, uma sombra colorida. Ele tá apenas com um tom. Aqui eu consegui já 2 tons. Aqui já tá diferente. Então você vê que eu tava estudando, né? A igreja de São Benedito, que fica no bairro Passagem, Cabo Frio. Esse foi um dos meus últimos trabalhos desse ano, de 1993 para 94. Aqui eu também tenho um estilo riscadinho. As misturas elas são bem suaves, mas essa árvore ela já ganha aí uma profundidade de sombras, uma marcação de sombras, luz, pontos de luz. Então é um trabalho que eu acho bem interessante, que estava em desenvolvimento. Avançando um pouquinho mais no tempo, eu tenho os trabalhos de 1998, quando eu tinha 18 anos, e eu retorno ao ateliê de pintura. Então, a gente já vê um avanço nessa pintura, né? Olha a diferença dessa, que tá bem riscadinha, com as áreas bem abertas, para essa que já tem uma mistura maior de tons e elementos. Aqui as cores já estão mais esfumadas, né? E aqui já aparece um azulado junto com essa cor dessa capelinha. A riqueza de detalhes aqui das pedras. Então a gente vê já um amadurecimento nesse trabalho. Dessa mesma época é essa jangada. Então eu também tenho aqui os pescadores empurrando a jangada. Também já tenho uma definição um pouco melhor de luz e sombra dos elementos.
Já tem aqui, ó, riscando uma sombra na água. O coqueiro, ele ganha aí uma profundidade nas folhas. Esse trabalho, ele já tá melhor do que os de 13 anos, né? Aqui o casario, ele é bem interessante. Eu também consegui colocar vários tons aqui nessa casa, demarcando bem essas sombras. As sombras são coloridas, olha. Elas não apresentam preto para marcar a sombra, isso eu aprendi também. Esse trabalho já é de 99, eu já tinha 19 anos. Então eu tenho a marcação aqui das montanhas. É um trabalho bem interessante. E aí vem um pouco mais à frente, no ano 2000, eu já pintando esses barqueiros, esses pescadores, né? E nessas jangadas, e aqui ao fundo tem as casinhas. Aqui, todos esses trabalhos que eu tô falando até agora são de giz pastel oleoso. Então aqui eu já tenho a marcação do mar, já tenho uma colorimetria bem melhor, bem mais resolvida dessas sombras, a questão de luz e sombra, sombras coloridas. É tudo muito azul nesse trabalho, mas ele é um trabalho muito bonito, né? Na faculdade eu já começo a conhecer o giz pastel seco. E essa aqui é uma pintura que eu fiz em giz pastel seco. Não dá pra ver muito nítido porque tem uma moldura aqui nesse trabalho. Vocês veem que tem um riscado, né? A mistura do pastel seco é diferente do pastel oleoso. É um outro tipo de técnica, então eu posso voltar aqui para dar dicas de pastel seco para vocês depois. Tá vendo? Eu gosto muito desse riscado, desse papel aparecendo os poros. Eu gosto muito desse tipo de trabalho também, com o giz pastel seco. Aqui esse trabalho, ele é da época que eu estava fazendo faculdade, ele é de 2003. E eu gosto muito desse trabalho. E agora eu vou mostrar os trabalhos mais recentes que eu tenho. Quem acompanha o meu feed no Instagram deve ter se deparado com essa pintura do Luiz Gonzaga. Eu quis prestar uma homenagem aos nordestinos e sobre esse grande ícone do Nordeste, que é o Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Esse trabalho ele foi feito todo com giz pastel oleoso, em um papel que tem uma textura, então eu quis deixar tipo o papel respirando, olha. Então dá pra ver aqui a textura do papel em todo o trabalho. Eu gosto muito, eu acho muito interessante. Aqui já um trabalho mais amadurecido, sabendo misturar bem o pastel para adquirir novos tons. Então só nessa gola aqui eu utilizei 3 ou 4 tipos de giz diferente para fazer essa gola. Depois aqui eu acrescentei 2 técnicas, que é o giz pastel seco e essas linhas fininhas aqui também do chapéu, olha, da imagem, eu fiz com o lápis de cor líquido, que é tipo uma canetinha, só que ela é aquarelável, então eu coloco no recipiente e dá pra fazer esses detalhes com um pincel bem fininho. Então eu usei esse pincel fininho aqui da Condor para fazer essas marcações do chapéu, esses detalhes aqui, tá vendo? Bolinha. Porque o giz pastel, o oleoso, ele é grosso, não tem como você fazer detalhes tão pequenos. Mas você pode abusar aí de outras técnicas. Aqui eu tenho uma paisagem toda feita com giz pastel oleoso. Também num papel verger, que é um papel que tem uma textura, tá vendo? Ele é todo riscadinho, dá pra gente visualizar esse papel. Eu gosto muito desse efeito. Se eu quiser um trabalho mais liso, eu vou usar uma folha, um canson mesmo. O canson, ele me dá um resultado mais liso do que o próprio verger. Mas o verger, ele segura bem. E eu vou fazer um vídeo só falando dos tipos de papel. Esse trabalho da Índia é em pastel seco. Então, vocês veem que a cor
é um pouquinho mais opaca do que o pastel oleoso. Olha, eu vou comparar aqui o Luiz Gonzaga com a Índia. Vocês percebem que aqui a gente tem cores mais vibrantes, enquanto aqui as cores são um pouco mais opacas. E esse trabalho, ó, eu tô com a mão suja porque ele não tem ainda, eu não coloquei verniz nele. Então, se eu passar a mão rápido aqui, ele pode sair. Eu tenho que ter muito cuidado. Esse trabalho aqui foi feito com giz pastel oleoso. É uma paisagem do Pantanal. Aqui tá os tuiuius. Também no papel texturizado, que eu vou falar sobre ele só num vídeo sobre papéis. E para finalizar, eu peguei esse papel, era uma capa de caderno, se eu não me engano, era um papel que ia ser jogado fora. E eu usei para pintar com giz pastel seco, e o seco ele me proporciona esse riscado, como se fosse um lápis de cor. E eu gosto muito de fazer o trabalho desse jeito. Bom, esses são os meus trabalhos e a evolução deles. Eu espero que vocês tenham gostado, quem ficou aqui até o final. Então, vamos colocar aqui uma evolução do pastel oleoso. Vamos lá. Vamos colocar o primeiro trabalho, que foi esse peixinho, para o último trabalho, que é o Luiz Gonzaga. Então, não há mágica, tá, gente? Ó, há estudo, há técnica. Tem que aprender. E tem que aprender com quem sabe, tá? Não adianta a gente meter a cara, tudo bem. Muita gente mete a cara, tenta aprender sozinho e tal, mas você, com ajuda, você consegue avançar muito mais rápido do que você tá num estágio desse inicial e fica batendo a cabeça sozinho. Espero que vocês tenham ajudado, então eu tenho ajudado vocês. Quem quiser aprender um pouco mais sobre pastel oleoso no caso, eu tô com um grupo aberto no WhatsApp, ele é gratuito. Tá lá para quem quiser estudar um pouco mais comigo. E dia 13 de junho vai ser o meu workshop de giz pastel oleoso. A gente vai passar uma tarde aprendendo a pintar com giz pastel oleoso. Vocês vão pintar ao vivo comigo. Então, quem tiver interessado, o link tá logo aqui embaixo do vídeo. Um beijo e até a próxima!